Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Semana passada a gente deu um refresco aí sobre textos, não teve textos, imagino que vocês descansaram um pouquinho. E agora a gente precisa pensar nessa reta final. Afinal de contas, a gente vai caminhar aí para o final do semestre, final do ano. Vocês têm provas para fazer de todas as disciplinas e eu vou tentar dar uma aliviada aí para que vocês tenham tempo para se preparar, estudar para as outras disciplinas também, que são provas pesadas, às vezes provas de teologia e tudo mais. Em sociologia, como é uma matéria que não está dentro do eixo principal, é importante, evidentemente, mas não está dentro do eixo principal da, do curso de vocês, então eu posso ser generoso, ser generoso com vocês e tentar dar uma aliviada aí, facilitar a vida para que vocês possam tomar o tempo aí. Imagino que está todo mundo cansado já no final do ano, né? E se concentrar nos trabalhos e nas provas que vocês têm que fazer agora na parte final. Então, bom, de todo modo, vai ter um texto dessa aula de hoje, que vai envolver da aula passada e mais o conteúdo que eu der hoje. Não sei se, acho que não consigo terminar o marxismo hoje, mas vamos tentar hoje ou na próxima semana. E aí mais um textinho, depois a gente já entra na prova final. O que vai cair na prova, já vou antecipando aqui, é rigorosamente o que foi dado. Eu não vou inventar moda com vocês, não vou ficar exigindo grandes reflexões, não vou ficar. Não, primeiro que não tem questão dissertativa, acho que isso muita gente gosta, né? Então, a múltipla escolha, 4 alternativas, nunca tem pegadinha, minhas provas nunca tem pegadinha, mas uma exigência eu faço, que prestem atenção na pergunta. Muita gente, às vezes, para responder rápido, principalmente presencialmente, eu consigo observar isso. Às vezes a pessoa, para responder rápido e ir embora para casa, acaba lendo de qualquer jeito e, às vezes, eu já vi casos da pessoa sabe a resposta e responde errado. E teve um caso recente agora, a pessoa tirou 5, deu 2 respostas erradas de coisa que ela sabia. Né? 2 casos assim numa única sala. O que era isso? Era pressa. Então, geralmente vocês têm várias horas para fazer. Na prova online, vocês têm várias horas, tem 2 alternativas ou 3. Pode fazer a prova, se achar que foi ruim, a nota foi mal, pode tentar refazer para melhorar. Então, não tenha pressa, só preste atenção, né? Não dê bobeira, não, né? Para que vocês tirem nota boa e se livrem logo e possam avançar, tá bom? Bom, a gente tinha parado na última aula falando fazendo uma introduçãozinha ali sobre materialismo filosófico, materialismo histórico, que a gente vai começar a falar hoje, e quero retomar na última fala, dizendo que quando os marxistas, os pensadores, constataram o caráter idealista, né, da dialética hegeliana, ou seja, propunham um ideal, mas, em certo sentido, meio que desconsiderava a parte material da vida, né? Eles procuraram corrigir essa distorção, ou seja, sair do mundo ideal, sair do mundo abstrato e entrar no mundo da realidade. Então, para isso, eles recorreram ao chamado materialismo filosófico. Parece uma contradição de termos, mas é a ideia de que o pensamento está mais relacionado com as condições materiais do que se pensava antes. Então, para eles, o materialismo existente também apresentava falhas, né? Pois era essencialmente mecanicismo. Ou seja, todas as coisas que acontecem mecanicamente. Então, como é que se faz para mudar uma situação? Eles queriam mudar a situação, afinal de contas, entendia que o proletário estava sendo explorado pelo burguês, né? O trabalhador estava sendo espoliado do seu vigor físico para o benefício de uma população burguesa que não produzia basicamente nada. Quem produzia era o proletário. Então, como é que se interfere nessa situação, nessa realidade dada, para que ela mude? Né? Então, eles conceberam os fenômenos da realidade como permanentes e invariáveis. Era preciso mudar isso. Né? Então, paralelamente ao avanço das pesquisas sobre o caráter dinâmico da natureza, né, que aí vai envolver até mesmo o evolucionismo de Darwin e tudo mais, os frequentes conflitos de classes que ocorriam nos países capitalistas mais avançados da época
levaram tanto Karl Marx como o Engels, que era o seu coautor, o seu amigo, a destacar que as sociedades humanas também se encontravam em contínua transformação e que o motor da história, aquilo que movia a história, lembrando que Marx cria o materialismo histórico, é um nome do pensamento, da escola de pensamento dele, né? Eram os conflitos e as oposições entre as classes sociais, ou seja, o conflito, a tensão e mesmo essa dialética hegeliana, tese e antítese, ou seja, um contrapõe o outro, classe burguesa, classe operária, então uma contrapõe a outra, então, por isso que chama dialética, né? Porque está em tensão, né? A aplicação do materialismo dialético aos fenômenos sociais, ou seja, pegar essas ideias que eram consideradas muito abstratas e aplicá-las à proposta de uma transformação social prática, teve o mérito de fundar uma teoria científica de inegável alcance explicativo. É o chamado materialismo histórico. Então, sai do campo das ideias e entra na história para transformar a sociedade. A investigação de qualquer fenômeno social deveria partir da estrutura econômica da sociedade. E aí foi onde o Marx vai propor essa leitura econômica de todas as relações sociais, como eu disse no começo da aula passada. Os fatos econômicos eram a base sobre a qual se apoiavam os outros níveis da realidade, como a religião, a arte, a política, e que a análise da base econômica da sociedade deveria ser orientada pela economia política. Então, lembra no início da aula passada? Eu falei que Marx entendia que todas as relações, sejam elas familiares, humanas, sociais ou institucionais, eram mediadas pela economia, ou seja, pela presença do capital, pela presença do dinheiro. Então, ele fala, para transformar isso, era preciso fazer uma análise dessa base econômica que permeava toda a sociedade, e isso deveria ser orientado pela economia política, ou seja, a política por meio da criação de leis, de mecanismos, de estatutos que regulassem essas relações econômicas. Então, aí haveria essa modificação em nível alto, né? No nível baixo é a revolução. O conhecimento da realidade social, ou seja, se inteirar daquilo que de fato acontece no meio da sociedade, deve se converter em um instrumento político, capaz de orientar os grupos e as classes sociais para a transformação da sociedade, ou seja, conhecimento para que se produza a transformação. A função da sociologia, nessa perspectiva, não era de solucionar os problemas sociais, que era o papel da sociologia desde Augusto Comte, né? Com o propósito de restabelecer o bom, abre aspas, né, palavras dele, bom funcionamento da sociedade, como pensavam os positivistas, né? A função da sociologia deveria ser de dar uma contribuição para a realização de mudanças radicais na sociedade. Sem dúvida, foi o socialismo, principalmente o socialismo marxista, que despertou a vocação crítica da sociologia, unindo explicação e alteração da sociedade e ligando-a aos movimentos de transformação da ordem existente. Então, havia uma crítica, como a gente já viu nas aulas sobre Comte, por exemplo, sobre o positivismo. Às vezes essa crítica era feita a determinados setores da sociedade, agora com o marxismo parece que há um deslocamento desse tipo de crítica. Agora vão ser criticados aqueles que estão em cima, aqueles que estavam fazendo a própria crítica. Então, lembrado que o Comte ele não fazia a crítica ao governo, né? Ele fazia a crítica àquilo que estava dando errado. E nem sempre ele considerava que o governo estava fazendo a má gestão da coisa pública. Agora, com Marx, é deslocado esse objeto da crítica. A sociologia positivista do Comte preocupou-se com os problemas da manutenção da ordem existente. Ou seja, aquilo que interferia na ordem era o que ele criticava, né? Qualquer fenômeno, qualquer manifestação que destoava do comum era objeto da crítica dele. E se concentrava basicamente na estabilidade social, o que fazer para que a sociedade se mantenha bem, né? O pensamento marxista procurou tomar as contradições do capitalismo como um dos seus focos centrais. Ou seja, ele elegeu um inimigo, né, que se diz hoje, né?
o fulano de tal precisa de um inimigo para poder se promover. Vocês já ouviram falar isso de alguns pregadores aí que estão na mídia, mas também dos políticos, né? Muitos políticos precisam criar um elemento inimigo. Uma hora é os Estados Unidos, outra hora é o FMI, outra hora é o capitalista, outra hora não sei o que, é o velho da van, por aí vai. Sempre tem um inimigo que é a causa dos problemas da sociedade. Então, combatendo esse inimigo, resolve esse problema. Para Marx, assim como para a maioria dos marxistas, a luta de classes e não a harmonia social, como era pregado pelos positivistas, constituía a realidade concreta da sociedade capitalista. Ao contrário da sociologia positivista, que via na crescente divisão do trabalho da sociedade moderna uma fonte de solidariedade entre os homens, Marx apontava como uma das formas pelas quais se realizavam as relações de exploração, antagonismo e alienação. Alienação é a privação, né, em relação a algo. Alienação sobre a informação. Então, o sujeito não tem acesso à informação. Então, o que ele vai dizer? O que Karl Marx vai dizer? Que o sujeito está alienado, ou seja, ele não tem acesso aos meios de produção. O trabalhador estava alienado. O que é o alienado? Ele não tem acesso às riquezas. Ele nunca consegue, trabalhando a vida toda, comprar uma máquina para se tornar um burguês, para se tornar um capitalista, para se tornar o dono do meio de produção. Então, o trabalho alienava o trabalhador, ou seja, isolava ele. Ele não conseguia uma ascensão social. Os trabalhadores, então, encontravam-se expropriados, né? Ou seja, saqueados dos instrumentos de trabalho, confiscados pelos capitalistas. Os capitalistas, então, é que realizavam isso. Estavam submetidos a uma dominação econômica, uma vez que se encontravam excluídos da posse dos meios de trabalho. A dominação estendia-se ao campo político, na medida em que a burguesia utilizava o Estado e os seus aparelhos repressivos, como a polícia e o exército, para impor os seus interesses ao conjunto da sociedade. A dominação burguesa estendia-se também ao plano cultural, pois, ao dominar os meios de comunicação, difundia os seus valores e concepções de mundo às classes dominadas. Então, a burguesia, sendo rica, manipulava o Estado, usava as leis, usava a polícia, usava o exército para poder colocar o trabalhador no seu lugar. Por isso, hoje, se há aí um movimento contrário à polícia militar. Nos Estados Unidos, por exemplo, Black Lives Matter propôs o corte do financiamento da injeção de recursos para o aparelhamento da polícia, ou seja, para tentar enfraquecer a polícia, né? Porque a polícia, quando os Black Lives Matter iam para a rua fazer manifestação, a política ia lá para poder acompanhar e tudo mais. Se houvesse manifestação de violência, eles reprimiam. Então, a polícia está sendo vista como inimigo desde a origem do pensamento marxista, né? Então, só que aí, o que precisa? Precisa educar a população, né? Vai tirar a polícia? Né? Você acha que vai deixar isso por conta da população resolver os problemas de conflito? Complicado, né? Eu penso que não, mas respeito se a pessoa pensar diferente de mim, né? Mas eu vejo aí um viés muito parcial que privilegia mais a proposta de um grupo do que o todo da sociedade, ok? Bom, vou dar uma pincelada aqui sobre a religião dentro do pensamento do Karl Marx. A religião estava presente em muitos dos textos que ele escreveu. Karl Marx leu Feuerbach, Ludwig Feuerbach. O livro tem no Brasil, chamado A Essência do Cristianismo, né? Então, daí é que vem o pensamento de Marx sobre religião, a partir desse alemão que escreveu essa obra. Então, eu li A Essência do Cristianismo, é interessantíssimo, até a página 2, né? Então, eu vou explicar, se você não conheceu o pensamento de Feuerbach. O Marx, inclusive, no livro A Ideologia Alemã, um livro pequenininho, ele dedica uma parte, pelo menos um capítulo inteiro, às teses, as chamadas teses de Feuerbach. Então, Feuerbach diz que nós somos os criadores e Deus é a criatura. Nós não somos criatura, Deus é que é criatura nossa. Nós é que criamos uma imagem de Deus, né? E Deus não é nada mais do que uma ideia projetada
em uma transcendência. Essa é a ideia que Feuerbach deu e que Marx aproveitou. Então, Feuerbach vai dizer: Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, sabe tudo, Deus pode tudo, Deus está presente em todos os lugares, Deus é o summum bonum, ou seja, o maior bem, o ser mais bom que se pode conceber. Então ele vai trabalhando assim, começa a escrever os livros e vai ficando encantado. Aí chega um momento ele vai dizer o quê? Bom, esse ser, na verdade, nunca existiu e nunca vai existir além da mente do homem, ou seja, todas essas ideias, tudo aquilo que a gente chama em teologia de atributos de Deus, sejam eles os atributos comunicáveis ou os atributos incomunicáveis, nada mais, isso nada mais é do que projeção da mente humana, projeção do anseio humano, do desejo humano. O homem deseja ser todo-poderoso, e como não consegue, ele cria uma imagem de um Deus todo-poderoso e projeta nele. E ao dizer eu sou discípulo desse Deus, ele está dizendo eu também tenho todo o poder. Porque afinal de contas eu sou parceiro desse Deus todo-poderoso, logo ele coloca o todo o poder dele à minha disposição. Né? Então, quando ele quer ser sabedor de tudo, ele cria a imagem de um Deus onisciente, um Deus que sabe tudo. Quando ele quer dominar e estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele cria a imagem de um Deus onipresente. Quando o homem tem anseios mais nobres, ele quer ser amoroso, mas não consegue ser amoroso porque o pecado habita nele, então ele faz o quê? Ele cria a ideia de um Deus que ama. Deus amou o mundo, né? E eu estou nesse Deus, portanto, eu também sou uma pessoa do bem, da paz e do amor. Então, para o Feuerbach, Deus é meramente uma projeção da mente humana. Né? A mente humana criou essa imagem de um Deus assim e o assado. E aí, se você for analisar muitas situações, há muitas tradições religiosas, não estou dizendo tradições evangélicas exclusivamente, mas também, que se criam deuses segundo a sua própria imagem. Né? Isso é notório. Né? O sujeito quer riqueza, então ele cria lá a teologia da prosperidade. Então, para ele, Deus é aquele sujeito que, se eu der a oferta de 1.000.000, ele vai me devolver 1.000.000. Né? Se eu der o meu carro, ele vai me dar uma frota. Se eu der uma casa, ele vai me dar um condomínio. Né? A gente cansa de ver isso no Brasil. Né? Tem cultos que são assim mesmo. Então, o que é isso? Na verdade, Feuerbach, em parte, ele tem razão mesmo. Né? As pessoas criam imagens a respeito de Deus que nada mais são do que projeção dos seus próprios anseios. A pessoa quer ficar rica, então Deus é aquele que abençoa, Deus é aquele que obedece o homem. Quando o homem manda, quando o homem decreta, né? Então, o que é? Desejo de domínio. Então, ele cria um Deus que é um Deus servil, um Deus que está ali para atender os seus desejos, os seus mimos, né? Isso não significa que Deus não existe. Deus existe, evidentemente. Eu creio no Deus criador e eu como criatura. Mas isso não significa que a tese de Feuerbach esteja errada. Está certo no certo sentido. É claro que ele aplicou essa tese a toda a cristandade. Aí está errado, né? Porque não é todo mundo que é assim. Tem muita gente que é submissa a Deus porque, de fato, foi transformado. Deus tocou a vida da pessoa, foi alcançado por Deus, não ao contrário. A pessoa não alcançou Deus. Eu mesmo, meu testemunho era esse, né? Era dependente químico, quebrado, tudo zoado. Fui achado por Deus. Eu não estava procurando Deus. Então, como é que Deus pode ser uma projeção da minha mente se tudo que eu não procurava era esse Deus? Então, bom, não preciso dizer nada. Vocês entendem muito bem disso. Cada um de vocês tem as suas experiências com Deus. Então, o Karl Marx, ele aproveitou essas ideias do Feuerbach, né, de que Deus nada mais era do que uma projeção. Por isso que ele vai contra a ideia de religião. Karl Marx vai dizer que a religião é um ópio do povo, né? Por quê? Enquanto o homem, o que ele queria? Ele queria que o homem, o proletário, o trabalhador, se engajasse em uma revolução para tomar os bens de produção dos capitalistas, dos burgueses e distribuir com a comunidade, para formar o comunismo. Só que entre as comunidades religiosas, essa ideia de revolução não pegava. Por quê? Se o sujeito estava lá, ele estava sofrendo, estava padecendo, estava sendo explorado pelo capitalista, a religião dizia: sede sujeito aos seus senhores, baseado no que Paulo escreveu e outros textos. Então, Marx entendia o quê? Esse sujeito religioso nunca vai se engajar numa revolução.
Então, a religião, o que ela faz? Ela não desperta a pessoa para uma melhoria de vida, ela não desperta a pessoa para que essa pessoa faça uma revolução, para que ela se levante contra a exploração, se levante contra a expropriação dos seus próprios bens, da sua própria vida que está acontecendo pelo trabalho. Então, a religião atrapalha a ideia da revolução. Aí Karl Marx vai dizer, a religião entorpece o sujeito, ele fica como que anestesiado. Ele sofre e nem sente que está sofrendo. Por quê? A religião diz para ele, não, fica pianinho aí, fica quietinho aí, que Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar vitória. E às vezes a vitória vem lá no outro mundo. Depois que chegou no outro mundo, não adianta mais, porque aí o capitalista já enriqueceu, o burguês já enriqueceu, e você foi expropriado, foi explorado a vida toda. Então, a religião funciona como uma espécie de droga. Então, por isso que ele vai falar que a religião é o ópio do povo, né? Porque o povo religioso fica amortecido, fica anestesiado, fica drogado e não se levanta para fazer revolução. Então, é nesse sentido aí, essa ideia do Feuerbach, né, de Deus como uma projeção que o Marx vai aproveitar. O homem precisou dessa ideia, da ideia de um Deus grande, né, e criou porque ele tinha as suas necessidades. O homem não acompanha a velocidade das coisas, a finitude, né, a mortalidade, o pecado. E então ele cria uma ideia de um Deus que é infinito, que é imortal e que não peca. Todas essas ideias de Deus são as ideias daquilo que não dá certo no homem, não tem no homem. A perspectiva do materialismo histórico contempla as necessidades sociais do homem, não as necessidades psicológicas, como o Feuerbach dizia, né? Nietzsche apontou para a tristeza. Assim, Karl Marx fez uma crítica ao homem que pensa em Deus, e isso é lamentável. Se ele pensa Deus, é porque ele vive como vive. Marx não critica o sacerdócio, mas as condições materiais que patrocinam a condição do sacerdócio. Ele não critica o culto, mas as condições materiais que favorecem a existência do culto. A partir daí, ele critica as condições sociais para depois criticar a economia. Então, ele faz uma crítica que começa por essas situações problemáticas até chegar na macroeconomia, né? A consciência do divino, que é uma consciência falsa, é fruto de um mundo falso, e a religião patrocina esse mundo falso, que alimenta essa consciência. A verdadeira, Marx vai dizer, abre aspas, a verdadeira crítica da religião deve ser uma crítica sociológica da religião, que explica a consciência religiosa como uma consciência falsa pela falsidade do mundo real. Ou seja, a religião falseia o mundo real. Então é preciso eliminar a religião. Daí que o marxismo não pode ser ajustado ao cristianismo. Aí que é uma contradição um cristão ser marxista, plenamente marxista. Né? Por quê? É o que Marx está dizendo. Né? A religião falseia o mundo real. É uma falsificação da realidade. Então, como é que um cristão pode adotar como adequado um pensamento desse modo? Então, daí que se faz a crítica, quando alguém critica um cristão que se diz marxista, você não pode ser marxista e cristão ao mesmo tempo, né? É a partir de frases de Marx como essa, e há muitas outras, há frases dele que vão contra a instituição da família, né? Como é que um cristão pode adotar um tipo de pensamento desse, né? Uma contradição de termos, né? Então, existindo uma consciência falsa, existe uma verdadeira. Existindo um mundo falso, existe um mundo verdadeiro. Né? Então, é o que Marx vai dizer. Nietzsche chama de mundo da vida ao mundo falso. Essas ideias estão no Capital, que é a principal obra de Karl Marx. A consciência falsa é determinada por um mundo falso, o mundo capitalista. É a crítica que ele vai fazer. Ele determina uma consciência falsa que é Deus. O mundo verdadeiro é um mundo sem Deus. E esse mundo é um mundo não capitalista. Quem pode chancelar o mundo certo e verdadeiro? Marx está convencido de que está fazendo ciência. Nietzsche diz que não é Deus que chancela isso. Não façam de mim um ídolo, ele diz. O meu discurso também é um delírio, olhando o mundo de dentro. Marx olha o mundo de fora, então. Marx diz que tem a verdade e Nietzsche diz que todo discurso é relativo e falso.
A crítica marxista é, ao mesmo tempo, uma realidade da realidade e uma crítica da consciência que o homem tem dessa realidade. O primeiro papel da filosofia de Marx, então, consiste, ou da filosofia de modo geral, consiste em, uma vez desmascarada a imagem santa que representava a renúncia do homem a ele mesmo, desmascarar essa renúncia sobre várias formas profanas. Então, primeiro, a crítica do céu se transforma em crítica da terra. Critica-se um mundo falso para criticar e entender o mundo falso do homem. A crítica da religião se transforma em crítica do direito. A crítica da teologia se transforma em ciência política, ou seja, tudo aquilo que a igreja tinha legado, agora vai se transformar num mundo laico. Então, se antes a liderança era feita pelo Papa ou pelo pastor protestante, agora a liderança vai ser feita pelo governo, pelo prefeito, pelos políticos de modo geral, né? Se o cânone sagrado é que regulava as relações sociais, agora é o direito, né? Ou seja, o direito, as leis, as constituições é que vão mediar. Não é mais o texto bíblico, não é mais a teologia que vai mediar as relações sociais e familiares e todas as outras, mas é o direito, por meio das suas leis, que vão fazer a mediação. Então, eles procuram fazer o quê? Uma equivalência. Tira a igreja como protagonista principal de uma sociedade, de um povo, e coloca-se o Estado no lugar. Religião e direito, então, são chamados dentro do pensamento marxista de superestruturas. São desenvolvidas em determinados momentos da história. Que é a passagem da religião, de uma sociedade religiosa, para uma sociedade legal. Legal no sentido de legalidade, no sentido de leis, né? Para os gregos, a virtude é o talento, a hierarquia social em função daquele que pensa melhor. Ou seja, quem pensa melhor precisa estar na elite, isso lá no pensamento grego. Para o cristianismo, a virtude não é o talento, é o uso que se faz dos talentos, ou seja, aquele que se coloca à disposição do outro, né? Eu tenho um talento, eu tenho um dom, eu uso esse dom para servir a outra pessoa. Cristo igualou a todos, então todos têm o direito, ou melhor, todos têm a oportunidade, né, a chance de servir aos outros, né? O que um fizer com seus talentos pode superar o que o outro não faz com seus talentos. Então, aquela ideia, o sujeito pode ter muitos talentos, mas se ele não servir ao próximo, dentro da igreja, ele é suplantado por aquele que tem pouco talento, mas que faz, né? Todos são iguais perante Deus, né? Então, aí o ideal da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, nada mais é do que a transformação do pensamento religioso em um pensamento laico, né? A laicização do ideal da virtude cristã. Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, há uma passagem aqui da religião para o direito. Isso é tirar a fraternidade entre os cristãos, lembrando que a palavra fraternidade vem de fratello, né, irmão, né, e colocar o Estado, isto é, a lei, o direito, em todos são iguais perante a lei. Então, essa frase, todos são iguais perante a lei, nada mais é do que, em Cristo, todos são iguais, né? Todos são, não há mais judeu, nem grego, nem servo, nem senhor, nem homem, nem mulher. Lembra que Paulo fala isso? Então, essa ideia de todos são iguais perante a lei é tirar Deus, né, e colocar o Estado e a lei para poder regular essas relações. Então, a sociedade teve uma passagem de fase nessa época lá na Europa, que depois redundou em outros continentes, ok? Muito bem. Eu vou anotar que nós demos aula até aqui, depois, na semana que vem, eu quero continuar com esse mesmo tema. Vamos falar sobre o materialismo e vamos avançar um pouco mais dentro dessas ideias marxistas para que vocês entendam, né? Sociologia, Marx é um dos principais nomes, embora a gente não concorde com tudo, muitas das suas ideias, principalmente algumas ideias econômicas, já estão ultrapassadas, porque o mundo mudou, né? Já tem quantos anos que o sujeito morreu, né? As ideias dele mudaram bastante, o mundo mudou bastante, as ideias dele, algumas estão defasadas, mas ainda serve para explicar muito das nossas relações e especialmente das relações sociais que nós temos no país onde nós vivemos hoje. Tá joia? É isso aí, gente. Vejam lá depois, então, um texto. Eu vou postar hoje um texto e aí vocês podem ter o conteúdo dessa aula para estudarem depois. Deus abençoe, todos fiquem bem.